Olá, Escorpião, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rosana. Vamos ver a mensagem para a sua semana. Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever e ativar também as notificações para não perder nenhuma leitura. E também lembro você que, por ser uma leitura geral, pode ser que não ressoe com a sua energia dessa vez, e se isso acontecer, não força nenhuma informação. Dá uma olhada nas leituras passadas, outros signos fortes aí do seu mapa, ou se algum título te chamar a atenção, pode ser que tenha uma mensagem lá para você. Boa sorte, Escorpião. Vamos começar com a cartinha de oráculo para Escorpião. Mensagem para Escorpião. Mensagem para Escorpião. Vamos lá, Escorpião. Direcionamento divino. Sussurros dos seres que brilham. Deixe que sua mensagem seja clara e gentil. A eterna criança com o cordeiro. Aqui, Escorpião, a gente pode estar falando da chegada de uma mensagem até vocês, inclusive vindo pelo plano espiritual, seja por meio da intuição, seja por meio de guias e mentores ou algum lugar que você frequente com esse lado espiritual, né? Algum templo, alguma religião que você tenha, pode chegar alguma mensagem em relação a isso. E eu sinto aqui que a gente vai precisar olhar para alguma coisa muito enraizada em Escorpião que pode vir aí desde a infância. Alguma situação da infância, algum resgate ou alguma característica que ficou perdida nessa infância. Vai ter que ter um olhar aqui caridoso, carinhoso para alguma situação passada, algo que possivelmente venha desde a infância. A carta do Cordeiro também diz que essa mensagem a gente consegue absorver quando a gente está num estado de muita paz com a gente mesmo, quando a gente está num estado de introspecção, quando a gente inclusive não está muito agoniado por essa resposta. Eu sinto que ela precisa desse local de calmaria, né? Esse local de aceitação, para que a mensagem possa vir à tona, para que ela possa ser compreendida também. E aqui é uma mensagem muito bonita, muito pura, né? Fala que a gente tem que se aproximar dessa energia aqui do Cordeiro com muita reverência, inclusive. Vamos aprofundar aqui com o tarô para a gente entender melhor. Vamos ver com o Moonchild, mensagem para Escorpião. Do que estamos falando aqui. A força. Cinco de espadas invertido. 4 de espadas. A Imperatriz invertida. Fundo do deck a gente tem um 9 de pentáculos. A nossa caminhada aqui é em rumo, em busca do nosso alto valor. De reconhecer aquilo que tem valor pra gente, daquilo que é importante pra gente, mas acima de tudo reconhecer que a gente é merecedor de muita coisa. A gente é merecedor de tudo aquilo que o nosso coração deseja. E por algum motivo, a situação, a vida, as circunstâncias fizeram a gente começar a acreditar no contrário, que a gente não merecia muito, que a gente precisava se diminuir, se conter, se adequar, porque quem a gente era, se a gente fosse o nosso eu mais autêntico, a gente não receberia. Então tem uma energia forte aqui da gente ter abraçado a narrativa de outras pessoas, e aqui pode ser ativamente alguma coisa que alguém falou sobre você, ou alguma crítica que foi feita a você, e que você tomou como verdade. Você tornou aquela narrativa maior do que você mesmo.
E começou a partir daí uma luta para se encaixar, para ser visto, para ser aceito. E cada vez que você fazia isso, Escorpião, é como se você estivesse dando o seu poder para outras pessoas. Como se você estivesse, inclusive, podando a sua capacidade de autorrealização. A gente tem uma energia da Imperatriz aqui, só que ela está bloqueada. Nem você reconhece que você é capaz de gerar, de conseguir materializar aquilo que você deseja. Eu sinto que a gente pode estar falando aqui de um resgate dessa eterna criança, de desejos que parecem até muito ingênuos ou inocentes, porque a eterna criança ela não tem as limitações do adulto. Ela se permite querer e desejar ir além. Ela não vê essas barreiras que a vida, as experiências, as outras pessoas, as circunstâncias colocam na gente. Aqui está me dizendo, inclusive, que um desses sonhos, desses quereres, persistiu. Ainda está aí. Mas depois disso tudo aqui, nem você consegue acreditar. E eu deixei a carta da força aqui para falar dela por último, porque a mudança aqui de direção na nossa caminhada é justamente reconhecer que a nossa grande força é ser quem somos. É a gente estar bem, estar em paz na própria pele, sem essa necessidade de ser aceito. E o mais interessante é que quanto menos a gente tem essa necessidade de ser aceito, quanto mais a gente só está focado em viver e ser a gente mesmo e ser autêntico com a nossa verdade, mais esse reconhecimento vem. Mas não é sobre isso aqui a nossa jornada. É sobre você com você mesmo. É sobre você, inclusive, reconhecendo que você merece. Merece sair dessa aridez toda aqui, onde nada floresce, para um local de muito mais prosperidade, em todas as áreas da sua vida. Vamos ver com o Videntes da Luz, para a gente aprofundar na mensagem para Escorpião. O que estamos falando aqui com a força, carta da força, Rei de Espadas invertido, o que mais? O Mago invertido, o Imperador invertido. Fundo do deck, a gente tem a Imperatriz. Então tem uma energia extremamente poderosa com você aqui, Escorpião, querendo ou não. E a gente tem várias confirmações disso, na verdade. A gente tem a Imperatriz 2 vezes, a gente tem a carta do Mago. A carta do Mago aparece para dizer que você tem magia. Você tem essa habilidade de cocriar a sua realidade. E muitas vezes quando a gente não está ciente desse poder, ou a gente não se vê dessa maneira, ou até a gente está desalinhado demais da gente mesmo, a gente acaba não tendo muita noção daquilo que a gente está cocriando. E eu acho importante que a gente ressalte que aqui a nossa conversa é no espiritual, não é aquilo tangível, é algo que a gente não vai conseguir explicar absolutamente racionalmente. Tem muito a ver com sentir, tem muito a ver com acreditar. Mas se você está aqui assistindo essa mensagem, é porque dentro de você também você acredita que é um ser espiritual tendo uma experiência terrena. E que você tem essas habilidades, sim, dentro de você. Então aqui me fala muito forte de alguém que emana uma energia muito forte e que atrai na mesma medida. Então se essa energia está em desequilíbrio, essa energia está buscando ali suprir uma carência, essa energia está ali focada na negatividade, ela também vai atrair isso de volta. A gente tem aqui 2 figuras masculinas fortes, com esse Rei de Espadas e o Imperador, ambas invertidas, e ela pode me falar de um marco, de pessoas que marcaram a sua vida, com muito dessa energia masculina, pode não necessariamente ser, tá? Mas que podem inclusive ser responsáveis por você ter talvez uma mentalidade muito negativa a seu respeito. Com o Imperador invertido, inclusive, a gente tem um pouquinho dessa energia abusiva, tá? De, inclusive, atrair para si pessoas muito controladoras.
Aqui com esse rei de espadas, que eu sinto que foi a primeira energia, foi esse primeiro impacto, tem uma energia que era extremamente mental, extremamente racional, extremamente lógica, buscando ver a vida de uma forma mais prática. E há um extremo que você acaba ignorando um pouco desse lado mais intuitivo, esse lado mais sensível, mais emocional. Aqui também uma energia de muita teimosia, de ver as coisas como uma única possibilidade. Para alguns, inclusive, veio aqui uma energia forte de situações que aconteceram quando você ainda estava no útero. Casa 12 do seu mapa astrológico também pode ter respostas nesse sentido, para quem se interessar de procurar. Aqui tem uma energia forte também de proteção materna. Vamos ver com 5 de espadas invertido do que estamos falando. Várias cartas, meu Deus. Eu vou aceitar essas, vamos dar uma olhadinha. Então nós temos o 2 de espadas, a força vindo novamente, 9 de copas, 5 de paus, a torre, com o cavaleiro de espadas. Aqui me veio uma energia grande de... como se tivesse uma pergunta pairando, como eu quebro essa narrativa, como me tirar desse lugar onde eu sempre estou acreditando no pior ao meu respeito, né? E aqui me veio uma energia mesmo de ir no caminho contrário dessas narrativas. Primeiro de tudo, tirando essa venda, reconhecendo que o que pessoas falam a seu respeito ou acharam sobre você, ou coisas que você ouviu eventualmente, não passam de uma narrativa, não passam de uma opinião. Você é muito além disso. Você é muito mais profunda do que isso. E aqui vem uma energia grande de aceitação. Vem essa carta da força novamente, que é muito interessante porque ela traz o cordeiro, né, que a gente viu aqui. E essa energia, para mim, é semelhante com essa do 4 de espadas, porque a carta da força, quando ela está em desbalanço, a gente tenta impor quem a gente é. É como se a gente tentasse descer goela abaixo das pessoas, sabe? Eu tô sendo quem eu sou, mas você tem que me aceitar desse jeito. Ainda é uma energia carente, apesar de estar vibrando em uma outra frequência. Então, ao invés da gente ter essa energia de precisar se afirmar, de precisar ser, e precisar que os outros me aceitem do jeito que eu sou e dane-se o resto, é muito mais sobre eu me aceitar como sou, eu aceitar quem eu sou profundamente na minha própria pele. Esse é o estado de calmaria que a gente falou para a mensagem chegar. Esse é o real estado de autoestima, da gente suprindo o que a gente precisa, da gente se nutrindo, ao invés de ficar buscando isso no exterior. Talvez seja um movimento que você já esteja fazendo até, Escorpião, mas a frequência precisa de um ajuste. Porque eu sinto aqui, com esse 5 de paus, que é uma carta que fala de conflito, a gente ainda está tentando ser aceito, a gente ainda está tentando ser visto de uma maneira. Aqui me veio muito a frase assim: deixe que os outros não gostem de mim. Deixe que os outros se decepcionem. E não é porque você está fazendo algo ruim, mas é porque seu foco não está mais em ser aceito. Seu foco está apenas em ser você mesmo. É assim que essas narrativas deixam de ter força. É assim que o outro, a visão do outro, a validação do outro sobre você, o julgamento dele sobre você, deixa de ter força. E aqui eu sinto que vem o momento de clareza. Carta da Torre para mim nesse deck conversa muito com esse momento de clareza, esse momento de entender algo importante. Algo faz sentido. Pode até não ser explicado em palavras, mas você entende. Existe uma virada de chave aqui. E é um daqueles momentos que a gente vê e a gente entende e a gente não consegue voltar atrás, porque não dá para desver isso aqui, tem muita força. Pode estar inclusive relacionado com essa mensagem que a gente conversou a respeito. Isso aqui é o que muda a energia. 4 de espadas, do que estamos falando aqui. 4 de espadas invertido. Rainha de pentáculos.
Perfeito. A morte, vou até deixar ela aqui, onde ela quis cair. E o 6 de espadas. Fundo do deck, 3 de espadas também. Olha, aqui é aquele momento onde a gente baixa as armas. A gente para de lutar para ser aceito. A gente para de tentar convencer os outros de que a gente é bom o bastante. E aí, quem é que floresce depois disso? Rainha de Pentáculos. Que é lindo, eu gosto muito dessa representação, como a energia da Rainha de Pentáculos é uma energia tranquila. Ela é extremamente próspera. Ela consegue manifestar tudo aquilo que ela deseja. E ela não tem medo da falta. Porque ela sabe que a energia dela, aquilo que ela traz dentro dela é suficiente para manifestar tudo o que ela quiser. No momento que você deixa de colocar a sua energia para satisfazer os outros, para fazer os outros aceitarem você, é essa energia que vem. Essa energia vem para você. E olha como você consegue ir além com isso. Aqui é uma grande virada de chave. A gente tem 2 cartas que sinalizam mudança. Morte e renascimento fala desse momento de transformação. Esse antigo eu, pedinte de afeto, de carinho, de aceitação, fica para trás. Só que não vem com aquela energia daquele leão que quer fazer os outros me aceitarem goela abaixo. Não, eu apenas sou. Com essa tranquilidade aqui. E aqui eu sinto que a gente sai daquele 5 de espadas para o 6 de espadas, para uma mudança extremamente necessária. E aqui é principalmente uma mudança de perspectiva, na forma que a gente se enxerga. E principalmente para onde a gente quer ir. O que a gente quer alcançar. Aqui também é um momento de mudança que a gente ainda está no meio do processo. Então não quer dizer que simplesmente aqueles pensamentos todos que assombraram bastante a gente, simplesmente vão embora. Eles estão aqui, mas a gente não está mais tão inconsciente em relação a eles não. E como é que a gente termina de cortar essa força, essa influência desses pensamentos passados? Sentindo. Se permitindo, inclusive, ficar indignado por situações. A sensação que me passa aqui é que ainda tem emoções presas, emoções que não foram sentidas, emoções que precisam ser validadas, inclusive de indignação aqui do passado. Exatamente. Eu sinto que o que está faltando para desbloquear um caminho de vocês é colocar emoções para fora. Essa carta aqui, a ilustração, fala bastante. Doeu, machucou, sim. Se permita sentir isso. Enquanto ficar preso a dor, o choro, a cura não acontece. E não é pelos outros, é por você. Ninguém precisa reconhecer isso aqui. É você com você mesmo. Então essa carta, quando ela vem invertida, é um pedido para a gente não ter medo de atravessar as emoções difíceis, porque a cura está do outro lado. E aí quando a gente faz isso, aquela energia que a gente falou no início de pedir por algo, né? Com uma energia mais infantil, mais otimista, é o que essa estrela me fala. A gente começa a ter mais clareza do que a gente quer. A gente tira aquela nuvem cinzenta, né? Sobre a nossa cabeça. Que no momento que um desejo nasce, já vem essa nuvem e corta tudo. E aqui vem o 8 de paus, que para mim é aquele momento de boom, que dá uma energia e o universo impulsiona esse desejo. Mas primeiro a gente tem que fazer esse trabalho de cura aqui. A Imperatriz invertida, do que estamos falando. Os Amantes invertido. A Lua. 8 de copas. Fundo do deck a gente tem um ermitão. Aqui é um momento que pede um pouquinho de introspecção para Escorpião. Vocês precisam se cuidar, precisam se nutrir. Aquele coração que a gente viu despedaçado com 3 de espadas, ele precisa ser remendado. E ele é remendado nesse ninho aqui. Que é um ninho que você pode fazer para você mesmo. Mas olha aqui como é necessário esse momento de descanso, de nutrição.
E eu sinto que pode ter uma certa relutância de entrar nesse momento porque vocês estão em busca de trocas, de conexões. Mas são conexões que não batem fundo. São conexões muito superficiais. Porque elas podem estar ali na busca de realmente só suprir uma carência muito superficial também. E a carta dos amantes, quando ela vem invertida, ela fala pra gente se questionar daquilo que a gente quer, daquilo que a gente está emanando, daquilo que a gente está recebendo em troca. É uma carta que pede, inclusive, pra gente aprender a reconhecer aquilo que a gente traz para os relacionamentos, para não achar que os outros estão simplesmente fazendo um favor de estar ali. Eu sinto que esses são os ajustes necessários para que, inclusive, outras conexões mais profundas possam aparecer. E principalmente aqui eu sinto que a conexão com vocês mesmos, que a gente está falando aqui dessa imperatriz invertida, a gente está falando dessa lua. Eu sinto aqui que a gente precisa dar uma mergulhada nessas emoções mesmo. A gente viu aquele 3 de espadas, falando pra gente não ter medo das emoções negativas. E aqui eu sinto que tem um mergulho necessário, tirando véus de algumas situações, inclusive, se conectando mais com a nossa força interna, com a nossa intuição, talvez essa voz aqui que ficou calada durante algum tempo. E aqui, essa representação para mim do lobo branco e do lobo negro, a gente reconhecer também que as experiências que nos trouxeram aqui, as boas e as não tão boas, transformou a gente em quem a gente é. A gente precisa ver o valor nelas também. E não só querer pegar as experiências ruins e varrer para debaixo do tapete, porque elas também trazem ensinamentos. Elas, inclusive, trazem os ensinamentos de onde a gente não se valorizou, de onde a gente não esteve do nosso próprio lado. Isso é importantíssimo, tirar a venda disso aqui. E, novamente, com esse 8 de copas, é quando a gente consegue dar adeus para esse passado que oferecia tão pouquinho e a gente vai em busca de algo maior. E eu sinto aqui que a nossa busca nesse momento está sendo por clareza, para se enxergar com mais realidade e a gente soltar um pouco dessas amarras aí do passado. Deixa eu trazer baralho cigano para a gente encerrar a leitura de Escorpião. O caminho. A torre, e fundo do deck, a chave. É a nossa busca, né? É a busca por uma solução. Aqui é um momento onde a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Eu sinto que essa oportunidade aparece pra gente a todo momento, mas aqui é um momento onde parece que o universo está te ajudando, né? Com essa carta do direcionamento divino, as mensagens. Aqui é um momento onde a gente escolhe literalmente fazer diferente. A gente escolhe abandonar uma narrativa passada, uma história, uma crença de que as coisas só podem ser de uma determinada maneira e a gente se permite fazer diferente. Eu sinto aqui que o caminho para a gente fazer isso é fortalecendo o nosso eu. Essa carta da torre, ela pode trazer muito essa crença de um local solitário. Mas a gente, na verdade, está falando de um local introspectivo, onde você com a sua vontade, onde você com a sua autoestima, com o seu autovalor são mais importantes. É como se você estivesse construindo essa espinha dorsal mesmo, de quem você é, valorizando a pessoa que você é. E muitas vezes é um caminho solitário, é você que está erguendo esses tijolos. Mas ele é importante para reconhecer quem você é. É um trabalho solitário muitas vezes, mas é um trabalho que vale muito a pena. Aqui eu sinto que vem a resposta para essa mudança que Escorpião está clamando. Não tenha medo de fazer o trabalho difícil, Escorpião, porque vale a pena, ok? Escorpião, essa foi sua leitura, espero que tenha contribuído com o seu momento. Se você curtiu, deixa um like, deixa um comentário, um beijo e até a próxima.